Olá pessoal, estamos chegando com mais uma entrevista para você aqui direto da FPV Goiás, Passeio das Águas, feira que aconteceu nos dias 17 e 18 de maio. Esse aqui é um espaço muito fértil de debate, de conversa, de bons conteúdos. Eu estou recebendo agora o Alexander Donato. Seja muito bem-vindo aqui. É um prazer, Fernanda, estar aqui com vocês, né? Um evento maravilhoso desse com o propósito de levar soluções a associações de proteção veicular, empresas de rastreamento. E mais uma vez, prazer de estar aqui presente, poder passar conteúdo aí para todos que estão aí acompanhando. Ô Alexander, você está aqui com 3 estandes. Exatamente. Eu acho que é o que você que tem mais estandes aqui, hein? É verdade. Se não, o que tem mais entre eles, né? Exato. A gente realmente investiu nesse formato de feira. A gente acredita muito que a união, o network que traz, faz a diferença para os nossos negócios. Então, a gente também tem um relacionamento ótimo aí com a FPV. Então, foi válido para a gente vir com 3 estandes do nosso grupo de empresas e soluções. Você aposta de fato na feira, né? A gente, lembrando que a gente está aqui no meio da feira. Micael, será que a gente consegue pedir para fecharem a porta ali para diminuir o volume aqui? A gente está numa bolha, no estúdio bolha, para você que está nos assistindo, no meio da feira. Então, esse barulho, essa agitação aqui é do movimento todo que acontece nos bastidores. Tem alguém falando bem alto ali no fundo, é uma palestra que está acontecendo. Você me falava do quanto você aposta na feira, né? Sim. Quais são as suas 3 empresas? Me fala um pouquinho sobre o que cada uma delas traz aqui para o evento. Ok. A Trilho Soluções, ela já está há mais tempo participando das feiras, né? A Trilho, ela oferece consultoria tanto para a abertura de associações e também para gestão e crescimento de vários que já funcionam. Além disso, a Trilho oferece assistência 24 horas. Hoje nós atendemos mais de 40 mil veículos na assistência 24 horas. É um serviço que tem sido referência para a gente no cenário nacional, tem nos feito crescer bastante. Então, a Trilho é consultoria e assistência 24 horas. A Traquite Soluções, ela traz uma solução completa em relação a rastreamento veicular, plataforma, equipamento, chip, né, trazendo o que o mercado tem de mais novo em relação a rastreamento veicular. E a Lead Media é uma agência de marketing especializada em proteção e rastreamento, onde ela oferece criação de artes, vídeos, tráfego pago, tudo que precisa para alavancar uma operação, a parte comercial interna, que é uma nova tendência também no mercado. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre marketing, porque eu acredito que o mais difícil para esse segmento seja constituir uma empresa sólida que passa credibilidade, né? Verdade. O marketing, ele pode fazer isso, ele pode validar o negócio e dar transparência ao negócio. Fernanda, eu palestro muito sobre isso. Eu acho que o marketing, principalmente o nosso posicionamento no digital, ele é uma vertente de crescimento em todos os segmentos. E eu sinto uma falta de ativação do nosso segmento em relação ao digital. Eu sinto que as associações, as empresas de rastreamento ainda estão muito mal posicionadas no digital e não valorizam muito isso. Sendo que hoje a forma de você alcançar mais pessoas é pela internet, não tem como negar. Então eu acredito que o marketing é uma nova tendência, alguns já estão se adaptando a essa evolução do mercado, muitos ainda estão focando em vendas externas, porta a porta, mas na minha concepção vai ficar para trás, quem não se antenar a essa evolução do digital. Então, assim, não só a associação em si, mas o diretor, quem está de frente, eu acho essencial que esteja sempre se posicionando, fazendo lives, participando de podcasts, trazendo conteúdo em geral, porque eu acho que... Colocando a cara mesmo. Colocando a cara, porque isso aquece, isso realmente traz uma credibilidade para quem está vendo, porque independente disso trazer venda ou não, o cara que compra, o cara que entra na sua associação, na sua empresa de rastreamento ali, para aderir, ele vai dar uma olhada no seu perfil e ele vai ver se aquilo ali passa credibilidade. Então, sobre a sua pergunta, eu acho que o marketing é a melhor forma de passar credibilidade hoje. É a forma mais fácil, é a forma com menos investimento que pode conseguir criar uma concepção assertiva ali do seu negócio. Acontece muito da gente ver também redes sociais, perfis, em que as postagens, elas são muito impessoais, né? São frias. Isso é uma outra dica que você daria às pessoas que nos ouvem? Você citou sobre postagens. Arte, por exemplo, é uma coisa que faz sentido, mas já ficou para trás.
O que viraliza hoje? É Reels. E às vezes é algo mais humanizado. O que eu quero dizer? Às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma tendência, uma trend que eles falam, né, que viraliza. A gente tem que acompanhar as tendências e evoluções do mercado. Nem precisa de uma mega produção, né? Não precisa. O que a gente precisa é gerar identificação. Criatividade. Criatividade. Então, quando você começa a ser criativo, trazer coisas que às vezes é até de brincadeira ali, uma tendência, uma trend, alguma coisa, isso gera identificação com as pessoas. E as pessoas começam a acompanhar o seu conteúdo porque faz sentido. Não só porque quer comprar, mas porque se identificou de alguma forma. E isso vai crescer na sua visibilidade e a credibilidade. Alexander, é interessante te ver falar. Você é um cara jovem, né? Me desculpe te perguntar a sua idade. Tenho 30 anos. 30 anos. E com essa trajetória tão assim marcante dentro desse segmento, você com 3 empresas, me conte um pouco sobre o seu começo, a sua entrada no ramo. Como foi chegar até aqui, né? Isso. Então, Fernanda, eu comecei como diretor de proteção. Eu nunca fui vendedor de proteção, mas eu era gerente comercial em outras áreas e eu tive o start de abrir uma associação. Foi uma coisa meio atípica, diferente do que geralmente se vê. O cara está há anos na proteção, decidiu abrir uma. Não foi assim comigo. Eu conhecia como consumidor o segmento de proteção veicular. Eu era gerente comercial na área da saúde. Eu vendia serviços na área da saúde. E aí, uma pessoa bateu no meu carro. Eu morava em Manaus. Era uma cidade... eu fui a trabalho para Manaus, né? Eu sou de Minas, natural de Minas. E aí, uma pessoa bateu no meu carro, isso gerou uma burocracia, demorou muito. Eu questionei sobre a qualidade do seguro que ela tinha. Ela falou que pagava muito caro. Eu dei a opção dela fazer uma proteção veicular, pesquisei e vi que não existia nenhuma na cidade e decidi fundar uma associação. E o mais engraçado... Ali a oportunidade. Exatamente. O mais engraçado foi que a primeira associação que eu abri... Isso era em Manaus. Em Manaus. E não existia o segmento lá, eu montei a primeira associação de proteção veicular lá. Fez as malas e se mudou para lá. Exatamente, eu arrisquei tudo. E aí o que aconteceu? Nessa primeira associação, eu comecei a divergir opinião com a diretoria ali, eles me tiraram da diretoria, eu perdi tudo, tive que começar de novo, mas aí eu tive que entender o que era uma associação, o ponto de vista jurídico do negócio, de fato, que não tem dono, que não tem sócio, que não tem lucro, o que como funciona. É porque é interessante, você fundou e você foi tirado do negócio. Exatamente, por falta de conhecimento, principalmente jurídico. Então, eu comecei a me especializar. E aí eu abri uma nova associação, mas dessa vez já com a consciência do que era uma associação de proteção veicular. E aí eu me especializei e comecei a assessorar novas pessoas para ingressar nesse segmento e dar consultoria para abertura. Hoje eu já abri 49 associações e no meio desse caminho eu fui descobrindo e conhecendo ainda mais esse mercado e aí eu fui criando novas soluções. Hoje eu não dirijo mais associações, eu apenas vendo serviços para várias no Brasil inteiro. E a minha vida foi transformada através desse segmento, que comecei como diretor e hoje eu sou fornecedor de várias centenas de associações e realmente transformou minha vida. É um segmento que ainda é pouco conhecido, ainda é pouco divulgado, por isso eu falo muito sobre esse posicionamento, sobre essa necessidade de ecoar o nome e o associativismo em geral. Mas transformou minha vida, eu acredito muito. E apesar de jovem, tenho uma caminhada de 6, 7 anos no segmento e pude escalar rapidamente. Recentemente a gente fez essa mudança aí que foi de Manaus para Alphaville, que selou essa nova fase nossa focada em soluções. E hoje estou aqui, prazer estar aqui na FPV, compartilhando toda essa história com vocês. Olha, é interessante porque você sendo jovem, eu acredito que para você ter adquirido o know-how para falar para tanta gente, para ser fornecedor de todas essas empresas, você tem que ter se especializado bastante, né? Você estudou muito. Realmente a gente enfrenta até uma certa dificuldade pela idade, né? Eu entendo. Credibilidade, tem gente que às vezes não dá crédito para quem é muito jovem. A gente tem que quebrar isso com conhecimento. Claro. Então, é isso que eu sigo. Realmente eu me especializei, estudei, continuo estudando, é uma evolução constante. Estou sempre pronto para trazer inovações e eu acho que é isso que tem feito a diferença, apesar da pouca idade, de conseguir convencer grandes empresas, grandes associações a comprarem os nossos serviços e a gente continuar nessa vertente de crescimento aí.
Por que você fez essa migração de Manaus para Alphaville? Olha, principalmente porque quando eu estava em Manaus, eu era diretor de associação, então eu estava me posicionando onde eu tinha menos concorrência no segmento. Depois, quando o serviço de soluções, quando a assistência cresceu, quando a consultoria cresceu e a gente se tornou referência no Brasil em proteção, eu passei a ter que estar em ambientes como esse, em locais que existem mais associações. E como Manaus eu estava lá por ser menos concorrido na proteção, eu estava mal posicionado em relação ao mercado de soluções. Estava deslocado, né? Estava deslocado. Então eu retornei para o Sudeste, onde eu nasci, justamente para a gente se reposicionar, estar perto das associações e conseguir trazer soluções mais assertivas e ter um relacionamento mais forte aí com esses nossos clientes na área de soluções. O que você acredita que a regulamentação deve trazer para vocês? Essa é uma pergunta polêmica e ao mesmo tempo confusa. Acho que todo mundo deve estar falando sobre isso no momento. Eu acredito que a regulamentação, ela nada mais vai tirar pelo menos o preconceito, essa perseguição que a gente sofre dentro da proteção veicular. Isso vai fazer com que a gente consiga dormir mais tranquilo, porque hoje o diretor de associação, apesar de já ter indenizado centenas de pessoas, já ter feito a diferença em várias vidas, que a proteção realmente faz diferença hoje no mercado, ele ainda dorme sem tranquilidade, porque ele sabe que amanhã ele pode ser perseguido, e é uma coisa que tem acontecido muito e tem gerado insegurança. Eu acho que vai trazer mais segurança para quem está na frente desse negócio, isso vai trazer mais tranquilidade para a gente trabalhar e vai acelerar o crescimento que é inegável das associações. E quando você diz que existe um preconceito, qual você acredita que seja a origem desse preconceito? A origem é muito por parte, justamente, de não ter um órgão regulamentador. Eu acho que é uma pergunta-chave. Vocês são regulamentados pela SUSEP? Quando a gente fala que não, isso gera um preconceito. E para os prestadores de serviço também? Existe? Para nós, não. Para a gente, não, porque a gente presta serviço para as associações que estão crescendo desenegavelmente, então para a gente não depende, mas acaba que o crescimento delas, a segurança delas, reflete para a gente. Então, para a gente, a regulamentação é um fato importante da mesma forma. Mas esse preconceito ele vem principalmente implantado pela mídia, porque a mídia está sempre a favor das grandes seguradoras, né, do que é falado ali, isso acaba gerando pânico nas pessoas, e quando acontece uma investigação que alguma associação está sofrendo, a mídia vem, fala de seguro fake, fala que a associação está fazendo isso, está lesando pessoas, e muitas das vezes a gente sabe que essa não é uma verdade absoluta. E a gente sofre esse preconceito por isso. Quando a gente compara a proteção veicular com o seguro veicular, qual é a principal diferença, você acha? Eu considero até que a gente não atende o mesmo público. Porque a seguradora, quando chega numa associação, um senhor aposentado que usa o carro final de semana, ele tem um perfil de seguradora. Esse cara vai ficar mais barato para ele no seguro, às vezes, do que na proteção. Então, não é que é mais barato, não é que é mais acessível, é que é para um público diferente. Um condutor jovem, um motorista de 23 anos, recém-habilitado, se ele chega na seguradora, ele vai pagar caríssimo, porque ele é considerado um condutor, um perfil de risco. Então, na proteção veicular, a gente entende que ela atende justamente esse público que é discriminado nas seguradoras. Então, ela vai atender motoristas de aplicativo, locadoras, condutores jovens. É o público que a seguradora basicamente não quer. Então, eu mesmo que não entendo essa implicância, eu acho que tem mercado para todo mundo, basta cada um entender qual público ele quer e qual é a vertente que ele quer trabalhar. A proteção veicular, essa é, para mim, a principal diferença, apesar de ter várias, justamente sobre o perfil de quem conduz. Perfil do condutor, de quem utiliza aquele veículo ali, e o preço que vai ser cobrado de acordo com esse perfil na seguradora, e como na associação não tem essa discriminação do perfil. Interessante esse ponto de vista. Muito obrigada, Alexander, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá gostando da feira? Foi interessante a experiência? Com certeza, a gente já fez vários negócios aí, várias visitas. É sempre bom estar perto de pessoas aqui do segmento, isso motiva, a gente volta renovado para o nosso negócio. É um prazer ter falado contigo também, obrigado pela oportunidade. Vamos juntos. Tamo junto, meu querido. Obrigado, muito obrigada, viu? É isso, essa foi mais uma entrevista aqui no nosso podcast, direto da feira. Tem palestras rolando, movimentação nos estandes, e aqui dentro a gente segue nesse bate-papo. Show!